vocês? Estamos aqui no nosso PSCast. E a gente tem aqui conosco duas pessoas muito queridas. O Aislan, que é pai de santo, e o Isaac, que é pastor. Sejam muito bem-vindos. Situações adversas, né, elas de fato nos fortalecem, mas a gente não precisa ser guerreiro o tempo todo, né? E é errado, às vezes, a gente querer que as pessoas sejam guerreiras o tempo todo, né? Situações difíceis acontecem, sim, mas elas não deveriam acontecer, né? Muitas delas não deveriam acontecer e basta o respeito, basta, às vezes, você entender que é um ser humano como o outro e não me diz respeito o que ele quer fazer da vida dele. Então, às vezes, assim, se aquilo não te atinge, se aquilo não atinge a sua personalidade, por que você precisa atingir a dele? Então, assim, eu concordo que momentos difíceis vão nos fazer mais fortes, mas eu entendo, eu acredito que todo mundo nessa mesa aqui já passou por situações extremamente difíceis e que, se parar para pensar, não precisava ter passado, né? Houve aí um fato alheio, um terceiro, que não era necessário se houvesse o respeito ao outro. Então, a gente, às vezes, precisa pensar nisso também. Mas, Nayara, a gente... 50% no mínimo dessas coisas difíceis que você passou se fez você com experiência mais forte. Mas eu não gostaria de ter passado e ter sido ser forte como eu sou. Não, quem gostaria de fazer uma prova para passar de ano? Sim. Quem que gostaria? Quem gostaria de ter que prestar um vestibular? Quem gostaria de fazer É dolorido, você tem que perder noite, você tem que estudar, você tem que fazer um monte de coisa. Mas aquilo vai passar e vai fazer com que você vá para o outro patamar. Não tem como. Guerreiro só se torna guerreiro porque ele venceu batalhas. Senão ele seria derrotado. Que a gente possa, então, escolher as nossas batalhas. Aí onde a gente fazia antes só terapia, hoje a gente faz terapia e faz um BO também. É verdade. Porque às vezes, assim, são batalhas que a gente escolhe e aquelas que a gente é obrigado. Então, as que são obrigadas. Que a gente possa, então, lutar só aquelas que nós escolhemos. As batalhas que a gente escolhe. As que valem a pena pra nós. Tem uma questão, assim, dentro dessas batalhas todas que a gente tá indo pro final, a gente promete, mas a próxima tá muito boa. Vocês acreditam que é possível uma convivência pacífica entre as religiões? De verdade? Vocês acham que é possível? Porque a gente tá olhando vocês dois aqui e é tão bacana, né? Esse respeito mútuo, esse sorriso. Porque a gente ouve, mas vocês vão colocar todo mundo junto, vocês vai são loucos, não vai dar certo. Vai, gente. E vocês conversaram lá embaixo. É tão gostoso a gente ver isso, só que a gente sabe da vivência que muitas vezes tem aquele olhar torto na rua, tem aquela coisa do desrespeito, do apontamento. É possível conviver pacificamente? Vamos considerar a Shirley aqui Batista, ela pode ser melhor amiga de uma pessoa do candomblé, o pastor pode ser amigo do pai de santo. É possível conviver pacificamente? Olha, eu acho que sim, porque isso é humano, isso não é da religião, sabe? Acho que isso é entre cada pessoa e como cada pessoa enxerga as coisas. Mas vamos ser sinceros que é utópico achar que isso vai se expandir, sabe? Num nível onde todos se respeitariam mutuamente, onde as pessoas, ou pelo menos levariam muito tempo. A gente precisa ser sincero nesse ponto. Eu prefiro acreditar que vai acontecer. Eu acredito que sim, mas eu acredito que é um processo muito longo e que vai depender de situações como essa. Entendeu? Vai depender desses starts acontecerem cada vez com mais frequência, de colocar pessoas juntas que consigam ir quebrando tudo isso que foi criado, sabe? Mas cada um pode começar por si, né? Então, tipo assim, no meu ciclo de amigos, religião não é uma coisa que eu pergunto, sabe? Quando a pessoa vai se tornar meu amigo, né? Em algum momento da nossa amizade, isso vai vir ali. Vai sair naturalmente. Vai sair naturalmente, né? Então, eu acho que é essa naturalização que precisa acontecer, sabe? Se você levar para si que, olha, eu só serei amigo de pessoas com essa determinada doutrina, né? Bom, todos têm direito de escolha. Legal. Faça o que você acha correto. Mas então, ao mínimo, não julgue aqueles que só querem amigos e sabem separar o que faz para si do que tem ao seu redor. Me diga com quem tu andas que eu direi quem és, não se aplica a tudo. Não é porque você anda com um candomblessista que você se torna um candomblé, tem que estudar muito para estar lá dentro. Não é porque você anda com o evangélico que você se torna evangélico. Então, religião não se aplica nesse termo.
né? Isso é sobre caráter, né? As pessoas com que você anda é sobre caráter. Então, se há o caráter que você acredita ser o correto dentro de X religiões, de X tipos de pessoa, tem essas pessoas. Mas para que isso ocorra, a religião ela tem que sair desse patamar de definição de pessoas, e pessoas precisam começar a se relacionar com pessoas. Pessoas precisam começar a respeitar pessoas, e pessoas precisam começar a querer ouvir e entender pessoas. Porque não é só a religião também, porque a gente resolve um problema, mas existem muitos outros. Muitos outros. É sobre pessoas entendendo pessoas, sabe? Sobre pessoas reconhecendo pessoas e sobre colocar as pessoas nos lugares que elas pertencem na nossa vida. Se é uma pessoa que não tem nada a ver com a minha vida, então a religião dela também não tem nada a ver comigo. Entendeu? Se é uma pessoa do meu ciclo e, sei lá, por algum motivo eu não concordo realmente com a religião dessa pessoa, não tem essa pessoa no seu ciclo. Você não precisa ofendê-la, criticá-la, etc. Então, tipo assim, são só escolhas que são de fora da religião para que a liberdade religiosa realmente aconteça. Então, tipo, esse não vai ser um movimento que vai vir da religião. Esse tem que ser um movimento que tem que vir de pessoas. Isso aí. Essa pergunta da Shirley também é outra pergunta muito, muito legal, como o Asla falou, é bem utópico você achar que vai acontecer isso, pelo menos de um dia para o outro, que você falou que seria o ideal, o que a gente espera, mas a gente tem que ser realista também. Eu acho que parte do que a gente já falou aqui também é do caráter, de fato, parte de cada um. Por exemplo, não é porque eu sou pastor que eu não tenho amigo homossexual. Tenho bastantes. Desde que ele respeite aquilo que eu acredito. Desde que ele eu respeito a decisão dele, ele tem que respeitar a minha. O problema é que, às vezes, você aceita fulano ou ciclano como seu amigo, mas ele confunde, realmente, como o Asla falou, ele acaba confundindo galhos com bugalhos. Então, o fato de eu ser social com você e trazer você para o meu ciclo de amizade não significa que você possa concordar com o que eu faço ou o que eu concordo com o que você faz, mas somos seres humanos, estamos caminhando junto. Isso é a sociedade. Infelizmente, hoje, como o Asa também já deixou claro aqui, isso é só um ponto, a religião é só um ponto. Mas a gente vai ver rico e pobre, preto e branco, amarelo e vermelho, o pessoal brinca da minha careca, e aí eu levo em consideração, e eu brinco já para me acostumar também, e até garotinho da igreja lá chega, ei, pastor, tô sem cabelo. Beleza, eu levo, tá, verdade. Então, assim, a verdade é que a gente precisa, para isso tudo acontecer, saber o seu limite, até onde você pode ir. Então, eu sou amigo, de repente, do fulano de tal? Sim. Sou amigo de ciclano de tal? Sim. Deixei claro aqui que eu fiz eventos com padres. E aí? Eu não tenho essa restrição. Eu não tenho. Diminui a sua fé, não, porque senão, na verdade, se isso me abala, na verdade, eu nunca soube quem eu sou. Concorda? Então, assim, se eu tenho dúvida de quem eu sou, qualquer coisa pode me levar. Então, realmente, eu não vou me tornar um bebum se eu entrei e alguém está tomando cachaça na minha frente e eu fui comprar um doce, por isso eu se tornei bêbado. Não, eu fui comprar um doce, como qualquer um outro. Então, não significa isso. Agora, lógico, eu não vou... Aí o caráter tem que estar acima de tudo. Eu não vou andar com alguém que mancha o meu caráter. Como ser humano, como pessoa, vou andar com alguém que as atitudes dele não correspondem com as minhas atitudes. Aí é outro patamar. Então, são coisas diferentes. Posso andar e ter... O mundo precisa disso. Menos guerra, menos acusações, menos isso e aquilo que a gente tem que limitar o que a gente vai falar, né, porque vai ao ar. Então, tem que ter menos muita coisa, mas mais amor. E essa vai ser até a mensagem que eu vou deixar quando você falar o final. Então, nem vou falar o final, já deixaram. Às vezes o cara quer se mostrar, quer bater no outro para mostrar que é mais macho. A verdade é que o ser humano ele sempre está meio que se comparando. E infelizmente a gente vive isso hoje, de me tornar mais forte com o enfraquecimento do outro.
Isso é um problema de fato que a Shirley levantou. É porque precisa de um ato de coragem muito grande para você fazer algo por você, né? A realidade é essa, tipo, você precisa ser muito corajoso para você fazer algo somente por você, sabe, assim, somente pelos seus preceitos, por aquilo que você acredita. Ser você é um ato de coragem, né? Tipo, ser autêntico é um ato de coragem. E partindo desse princípio, a gente sabe que amar também é um ato de coragem. Então, tipo assim, você ama a sua religião, a sua doutrina, aquilo que você acredita, a sua fé. Você ama como você se posiciona, você ama como você é. Isso é um ponto, né? Agora, como você traz isso para fora, ele precisa vir na mesma intensidade daquilo que tá dentro. E é aqui que entra a coragem, sabe? Tipo, é preciso muita coragem para tirar algo de dentro e trazer isso para fora. E não é sair gritando para todo mundo o que você é, mas é você conseguir não negar em nenhum momento o que você é, sabe? Tipo, ainda que seja em pequenos gestos, pequenas ações, se arrumar para si, fazer as coisas para si, tipo, é sempre um ato de coragem quando você faz algo e consegue realmente não pensar, tipo, não importa o que os outros vão falar. Inclusive para professar a sua fé. Principalmente para professar a sua fé. Eu ia falar que além de coragem, demanda muita terapia também. É muito importante. É um caminho... É um caminho muito necessário para você lidar com tudo que você vai ter que lidar. Até porque a gente também romantiza um pouquinho a fé, né? A fé também não é um caminho tão lindo, impecável e sem dores. A fé é um caminho de reconhecimento, de autenticidade, de ir lá no mais profundo do seu abismo para encontrar as luzes que ainda habitam lá, né? A fé também é esse movimento. Então, a gente fala dela com muito amor, com muito carinho, com muita luz, mas a gente sabe que a caminhada ali dentro dela também não é, sabe, aquelas flores. É por isso que a gente não quer passar por mais nada fora, além daquilo que você já vai passar ali. A fé ela é algo terrivelmente assombroso. Né? Porque se você for mesmo, de fato, olhar os apóstolos que defenderam a fé, morreram. Exato. Foram martirizados. E como você, como ele falou sobre a fé não é romântica, e de fato não é, como que você fala para alguém acreditar em algo que ele desconhece ou não viu? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Então, como que eu exerço isso em você? Não, pode ir porque vai dar certo. Pode ir porque eu tenho fé em Deus que vai acontecer. E você está vendo que está tudo dando errado. Tudo dando vento ao contrário, e eu falar. Então a fé, de fato, não é algo romântico, é algo que você precisa exercitar, e é de dia após dia. E aí eu volto lá, porque você vai se fortalecendo até o dia que você vai falar assim, por que essa pessoa tem tanta fé? Olha o passado dela, o que ela já passou. Ué, eu estou aqui hoje, às vezes eu brinco que, né, às vezes a pessoa brinca, poxa, pastor, você tem um carro maneiro, não sei o que, babá. Infelizmente a gente carrega isso hoje, se um pastor tem uma vida legal, porque ele é ladrão. Se o padre tem uma vida legal porque ele é pedófilo, eu não sei como é que é lá. Então, é a mesma coisa. Então, as pessoas apagam o seu passado. Eles não vão saber e não vão querer saber que eu já sentei em volta de um prato de comida para comer com 4 irmãs. Eu e mais 3 irmãs. Ninguém vai saber que eu ralei a vida inteira, 30 anos como escola de música em Juiz de Fora, para chegar onde eu cheguei, ralando, virando noites, igual eu sei que vocês devem passar isso como você é empreendedor, você também sabe disso. Tem dia que o seu empregado vai embora, mas você vai virar à noite, porque no outro dia você tem que dar conta de algo que ele não está nem aí. Então, quantas noites eu já perdi, quantas vezes eu deixei de ver meus filhos, o crescimento dos meus filhos e tudo mais, para conseguir o que está aqui. Só que isso é o quê? Fé que eu vou ralar e Deus vai me dar, porque ele vai... Eu estou fazendo. Agora, a fé também não é você sentar, cruzar o braço e falar assim, cai do céu, cai um hambúrguer aí porque eu quero comer. Então, se você está comendo um cheeseburger hoje, né, um x-tudo, é porque você ralou um dia, teve fé que você poderia conquistar, e você me contou a sua história, né, que foi extremamente um ato de fé que você teve, as lutas não foram poucas, e você conquistou. Mas hoje, quando a pessoa te vê,
Chile? Parece que ela nasceu assim, né? Você nasceu e as coisas aconteceram. Então, fé... Uma coisa que me irrita muito é quando a pessoa fala assim, não, porque Deus provê, Deus vai prover. Eu falei, então fica sentado esperando você bater lá na sua porta. No máximo que vai cair... Né? Ele pode te dar oportunidades, ele pode ajudar, mas também tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Ele te dá as ferramentas para você fazer. E aí fazer contigo. A gente teve um aprendizado sobre fé, um ensinamento, né, que veio do Robento, que é o nome do nosso terreiro, inclusive, que ele fala que fé é acreditar com amor, certo? Então você tem fé em várias coisas, não é só no divino, é em tudo aquilo que você acredita com amor. Então você tem fé no seu trabalho, você tem fé na sua família, naquilo que você acredita, nas suas ideias. Então fé é acreditar com amor. Só que a fé sem ação é uma fé morta. Então, se você não for atrás das suas coisas, ela não vai ter nenhuma valia. Mas, a partir do momento que você acredita em algo com amor, né, com aquilo que te motiva, faz com que você consiga enfrentar situações atípicas, muitas vezes, para que você mantenha aquele amor aceso, daquela crença. Não é sobre coisas imutáveis, mas é sobre esse acreditar com amor em algo que você espera que dê certo, né? E a fé religiosa, ela é sobre isso, é acreditar que a gente não tá sozinho, sabe? Que tem algo a mais e que esse algo a mais, independente de como, ele está ali por você, independente de qual momento que você esteja passando, que esteja acontecendo. E se você precisar de um xingo, você vai ter. Se você precisar de um abraço, você vai ter também. Que é sobre você receber e saber que você não está sozinho, né? E por isso que uma das frases mais conhecidas dentro de matriz africana é eu sou um, mas não sou só. Para nós tem um significado diferente por conta de guias, entidades e tudo mais, mas é sobre esse contexto da fé, sabe? A fé, ela faz com que você nunca esteja sozinho, ainda que solitário, ainda que em solitude, mas nunca sozinho. Então esse é o amor que a fé traz e esse é o que deveria ser aplicado. Talvez essa seria a única solução para alcançar a utopia da ausência da intolerância religiosa. Seria que as pessoas começassem a acreditar com amor naquilo que elas acreditam somente, sabe? E o resto... Cada um viver seu caminho. No seu, né? Um maior exemplo de fé é você acreditar, né, na morte de Cristo. Porque você acreditar que um dia você vai, ou ter fé, um dia morar com o Senhor nos céus, isso é um ato altíssimo que você tem que exercer de fé. E para você exercer isso é gradativamente. Ninguém nasce hoje, eu nasci hoje pensando que vou acreditar em Deus, vou ter fé em Deus e pronto, acabou, só isso. Não, é dia após dia. E isso é bíblico, né? E a Bíblia fala ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus espera que todo ser humano tenha fé. Agora, sem a obediência, ninguém verá a Deus. Então, se você não seguir, ninguém verá. São duas coisas diferentes. Você ir morar com ele é uma coisa e você viver é outra. Então, ele espera que todo ser humano tenha o quê? Fé. Mas sem a obediência, sem seguir seus mandamentos, é impossível que você vá morar com ele. Mas fé é algo que todos devem exercer. Precisa, né? Porque senão você é um derrotado. Na verdade é essa. A pessoa que não tem fé, ela vira uma derrotada, ela não acredita em nada. Não adianta você dar o melhor emprego para ela, porque ela vai perder amanhã. Não adianta você dar uma boa comida para ela hoje, que ela não vai correr. Você conhece, não sei se eu posso falar, um irmãozinho que é cabecinha branca da nossa igreja, baixinho, muito antigo, sim, você conhece? Claro. Ele chegou esse dia e falou assim, pastor, tem um rapaz aqui de outro país e ele está precisando de uma ajuda. Um coração enorme dele. E eu fiquei meio envergonhado de falar com ele, mas eu tive que instruí-lo. E aí ele falou assim, o que ele está precisando? Então, ele estava morando na casa de uma pessoa, aí eu falei, quanto tempo? Aí falou lá o tempo, mas a pessoa ficou já se cansou, pediu para ele arrumar uma casa e ir morar em outra casa, com 3 crianças. Lógico, vão ajudar então para pagar o aluguel, fazer uma cesta básica, alguma coisa assim. Mas aí vamos para a segunda parte. Ele está trabalhando? Não, ele pediu para sair do emprego.
Falei, mas como assim? Se ele saiu da casa, foi mandado para fora da casa, saiu da casa, mas por que ele saiu do emprego? Ele saiu do emprego porque ele quer procurar casa. Eu falei, mas se ele procurar casa saindo do emprego, ele vai pagar de que forma? Não fecha a conta. Aí eu perguntei, tá, mas e aí, a esposa dele trabalha? Não, a esposa dele fica em casa. Mas por que a esposa não foi procurar a casa então enquanto ele trabalhava? Ah, não sei. Eu falei, então, como é que eu vou pagar o aluguel dele hoje? Quem que vai pagar amanhã? Eu vou pagar uma cesta básica para ele hoje, mas como que ele vai fazer amanhã? Ou seja, eu preciso ensinar essa pessoa que ela precisa correr. A vida não é fácil para ninguém. Você não vai cair do céu. Você não chegou aí porque você achou uma cadeira bonitinha, um lugar bonitinho todos nós temos que ralar, trabalhar, porque a fé sem obra é morta. Olha, busquem a sua fé individualmente. Sabe? Encontre um lugar onde você se sinta bem e se sinta aceito, que você consiga sentir realmente a presença do divino ali com você. Não faça isso por dogmas sociais, por criação, sabe? A fé é um caminho individual, então busca um caminho onde você acha que você pertence. E daí pra frente, tudo muda. É só isso. Eu vou deixar 2 dicas, mas aí eu vou deixar uma dentro da dica. Primeiro, para ter uma tolerância religiosa, a gente precisa se enxergar como um outro. Então, quando a Bíblia fala amai-vos uns aos outros, é que você não tem coragem de enfiar uma faca na sua mão. Porque se você se fizer como o outro, você não tem coragem de fazer com você o que você... Então, você precisa amar a si mesmo para que você ame a outra pessoa. Aí foi onde você deixou bem claro lá. Às vezes você se arruma para você e poucas pessoas às vezes conseguem fazer isso. Por quê? Porque ela não se ama. Então é difícil você amar alguém quando você não se ama. E aí eu quero deixar duas dicas. Como eu deixei claro que normalmente a gente deixa sempre a Bíblia, eu quero deixar lá para quem estiver em casa quiser olhar, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 7. Posso ler? Claro. Diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Então, se eu não tiver amor, já cai muita coisa por terra. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse um monte e nada tivesse amor, e se não tivesse amor, nada adiantaria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando a gente conseguir ler isso aqui e aplicar, aí eu acho que essa utopia acelera e acelera muito. E a segunda dica que eu quero deixar é que nenhum de nós a gente tem esse hábito, pelo menos mais velhos, de indicar chazinho. Mas o ideal é o quê? Que você nunca tome remédio sem uma prescrição médica ou que você leia a bula. Infelizmente, hoje, muitos dos nossos estão tomando remédios de religião sem antes ler a bula. E o que é a bula? A palavra de Deus. Então, não vai pelo que o pastor falou. Não vai pelo que o padre falou. Não vai pelo que o Ázara falou. Não vai pelo que qualquer uma outra religião tenha falado. A Bíblia, ela é fiel. A palavra de Deus deixada para todos nós como bula. Leia a palavra, busque a palavra. Eu citei aqui sobre você crer, aí quem quiser em casa pode buscar, está em João, capítulo 1, versículo 3 ou 4 ali. E aqui eu deixei em Coríntios, capítulo 1, capítulo 13, de 1 ao 7. É a palavra que liberta. É a palavra que nos faz o quê? Ser seres humanos melhores. E não se engane, a palavra vai nos confrontar. Certo, Xê? Nos confronta todos os dias. A todos os dias que eu leio a palavra, eu vejo que eu estou muito longe de ser perfeito.
Todos os dias, quando eu leio aqui, por exemplo, Coríntios, o amor não é invejoso, caramba, eu já falei assim, caramba, queria comprar o Hilux do irmão lá. Ela fala que o amor não pode ser assim, o amor não pode ser. Eu falo assim, rapaz, eu estou precisando de quê? De amor. Quando nós nos enxergarmos que nós precisamos amar mais, e às vezes às vezes a gente quer ser mais amado do que amar. Na verdade, eu gostaria de ser mais amado do que eu amo, mas eu preciso amar mais, porque aí as coisas conseguem acontecer. Então, essa é a minha palavra para todos nós. Amemos uns aos outros como Cristo amou a igreja, sempre. Amém? Agora eu posso. Agora acabou. Gente, muito obrigada, né? O nosso podcast aí, esse episódio, acho que ele foi muito esclarecedor, foi muito gostoso. Faríamos 2 episódios, talvez de 4, Exato. né? A gente falou um pouquinho, mas que ótimo, que bom que a gente falou, que bom que a gente teve esse espaço, que bom que vocês toparam estar aqui com a gente. Então, muito obrigada. E sempre que quiserem, né? A porta está sempre aberta, a casa de vocês. Muito Amém. obrigada, Eu que agradeço e convido o pessoal para fazer uma visita também à nossa igreja. Né? Tá lá na rua João Urbano de Figueiredo, número 150, Parque Boa Vista. Está ali perto, ali bem em frente ao SAMU, né? Então vai ser muito bem-vindo. E que Deus abençoe a atitude de vocês e que esse podcast chegue a muitos lugares de pessoas que precisam ouvir sobre o amor. Que a gente tenha cada vez mais oportunidades como essas, né? Para que essa construção dessa utopia, elas sempre esteja ocorrendo, sabe? Que ela sempre esteja acontecendo. Então, quanto mais oportunidades como essa para a gente poder falar sobre isso, né? Mas que não venha de um único ponto, que venha de vários, a gente entenda essas convergências, eu acho que esse é o único caminho que a gente tem para conseguir quebrar tudo isso. Então, vocês estão de parabéns, porque essa é uma oportunidade incrível para a gente fazer a nossa parte nesse processo de quebrar esses estigmas. A gente agradece, episódio muito sonhado, né? É muito sonhado. Muito obrigada, gente, para vocês de casa. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.